Fala, comunidade do setor público, tudo bem? Eu sou Vitor Maciel, estou aqui para bater um papo com você, eu e o meu parceiro, o professor Fernando Carlos, amigo e irmão militante do setor público, e a gente vai discutir uma questão que mais compartilhou nas últimas horas no WhatsApp, no e-mail, da turma que vai implantar o CIAFIC, a turma que vai que trabalha na área de execução orçamentária financeira, que foi o projeto de decreto legislativo que propõe sustar os efeitos do artigo 18 do decreto 10.540. Aquele artigo que diz que a partir de 1º de janeiro de 2023, todo mundo com seu CIAFIC. Por outro lado, tem a DPF 763. Essa DPF tem sido muito pouco discutida ou até falada pela turma que executa, e eu quero iniciar o nosso bate-papo perguntando ao professor Fernando Carlos. Professor, o que é uma DPF? Olá, comunidade. A arguição de descumprimento do preceito fundamental, ou seja, a DPF, é uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de evitar ou reparar lesão a princípio fundamental decorrente de ato do poder público. Então, toda vez que um ato do poder público afrontar uma norma constitucional, um princípio constitucional, cabe essa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Entendi, show de bola. Agora, o que foi que aconteceu em relação ao CIAFIC, à DPF? Porque a turma pode pensar, vamos ficar discutindo aqui institutos jurídicos. O que acontece? O partido, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ingressou com ação ao STF, como o professor agora há pouco explicou, dizendo o seguinte: como o decreto 10.540 é do dia 5 de novembro de 2020, e ele revogou o decreto 785, dizendo, que a partir de janeiro de 2023, todo mundo com seu CIAFIC, ficou um vácuo, uma lacuna naquilo que está no artigo 48, parágrafo 6º. Qual é a lacuna? Ora, a partir de agora, durante esse período, ninguém precisa ter o seu CIAFIC, um CIAFIC como instrumento de transparência, um sistema único como instrumento de eficácia, de eficiência da administração pública, falando da eficiência, inclusive, como matéria constitucional. Como ficaria? Então, o que foi questionado foi que, ao decretar, com a proposta do decreto 10.540, a União terminou criando uma lacuna onde as entidades teriam um prejuízo no requisito transparência a partir do momento que prorrogou o prazo para implementação de um CIAFIC, de um sistema único, e só em janeiro de 2023 teria. Agora tem uma questão muito interessante que eu estava discutindo com o professor Fernando, é exatamente os textos que estão no projeto do decreto legislativo, sobretudo na sua justificativa, e a manifestação do STF, muito interessante, quando apreciou a DPF ingressada pelo PSB. E aí, professor Vitor, é importante, ainda sobre o texto anterior, a questão dessa lacuna legislativa, é que o STF entendeu que aí houve uma transição, uma fase de transição, sobretudo na busca da consolidação das contas nacionais, do balanço nacional do setor público, e que nesse período não houve uma lacuna, e sim uma transição para o aprofundamento dos processos, dos procedimentos, para buscar a melhor transparência da aplicação dos recursos públicos. E aí, a contradição que tem entre a proposta do decreto legislativo e a decisão do STF é que o decreto legislativo, ele pauta da necessidade da aplicação do artigo 49 da Constituição Federal para sustar os efeitos do decreto 10.540, fundamentando de que houve um afronto à separação dos poderes, que o decreto 10.540 inovou na ordem jurídica ao criar um prazo, e que também fere a autonomia dos entes federativos na medida que obriga estados e municípios a cumprirem com as normas que estão lá no decreto. E nesse ponto aí o STF diz que não há afronta ao princípio constitucional, porque o STF declara constitucional o decreto 10.540. Então a gente aí tem uma contradição entre o que está justificado no projeto de decreto legislativo e a decisão do STF. É coisa para a gente analisar. Agora sim, gente, a gente tem uma alegria muito grande. Se vocês lerem o julgamento, a manifestação do STF a partir da DPF ingressado pelo PSB, o STF exalta de forma muito importante, significativa e emblemática
o papel do Conselho Federal de Contabilidade, da Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive cita o IFAC, notadamente no IPSASB, que é um board específico do IFAC, que é a Federação Internacional dos Contadores, colocando a competência dessas instâncias normatizadoras dos aspectos contábeis, legitimando a atuação nos aspectos normativos em consonância com o decreto 10.540 da presidência, onde não havia transgressão nem afronta à competência, né, a divisão dos poderes e a competência do legislador. O próprio legislador, na interpretação do STF, legitimaria a atuação dessas instâncias normatizadoras da área contábil para edição de normas que vão qualificar a informação contábil e, consequentemente, o próprio balanço do setor público nacional, como há pouco colocou o professor Fernando Carlos aqui. Então, a gente coloca aqui a importância do próprio Conselho Federal de Contabilidade, dos Conselhos Regionais de Contabilidade, exaltar o texto do STF, valorizando essas instituições no próprio julgamento dessa ADPF. E ainda tem outras questões aqui que a gente vai trazer, mas é importante que a gente faça essa menção, depois a gente vai fazer leitura de outros dispositivos, dizendo que não haveria qualquer tipo de afronta, transgressão ao dispositivo legal, aquilo que está lá justificado na proposta do projeto do decreto legislativo que tenta sustar os efeitos do artigo 18 do decreto 10.540. É isso aí, acho que é com grande alegria, professor Vitor, que a gente vê a Suprema Corte Federal trazendo para o seu voto, né, para o acórdão, melhor dizendo, o reconhecimento de todo o esforço que foi feito desde 2008, que se busca a convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, a edição de normas de contabilidade aplicada ao setor público, no caso aqui, pela autoridade contábil brasileira, que é o Conselho Federal de Contabilidade. E aí eu peço licença aos internautas, aos nossos seguidores, para poder ler um trecho, porque eu acho importante, lá do acordo do STF. Abro aspas. Para além do decreto 10.540 de 2020, sobressai uma robusta base normativa atinente ao dever de prestar contas, de índole legal e infralegal, né? Bem como padronizações editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Secretaria do Tesouro Nacional e o IFAC, né? A prognose realizada pelo autor, não guarda compatibilidade com a realidade. Então percebam que hoje a gente tem uma base, uma sólida, né, base normativa contábil no setor público que dá, inclusive, aplicabilidade ao que está posto no texto da Lei 4.320 para reconhecimento dos atos e fatos das entidades públicas. Show. E aí eu digo, por fim ao cabo, que eu, Vitor Maciel, particularmente, sou contra a prorrogação do CEAFIC, da implementação do CEAFIC. A gente sabe que não é no dia 1º de janeiro de 2023 que todos os processos que faz parte da essência de ter um sistema único, porque não é simplesmente, eu vou ter um sistema novo e a partir de agora eu tenho um CEAFIC. Envolve governança, gestão, comunicação intersetorial, as unidades setoriais protagonizando os fenômenos advindos de cada uma delas para que a Unidade Central de Contabilidade, CEAFIC, a partir de políticas discutidas, definidas pela turma da contabilidade, efetivamente tenha demonstrativos contábeis, RCPGs, que verdadeiramente desnudem o patrimônio das entidades e sirvam para prestar informação aos seus usuários, que a gente sabe que hoje existe uma carência muito grande. Um convite aos tribunais de contas também, que orientem, que normatizem no sentido de trazer orientações cujo objetivo é reforçar a importância das entidades não apenas implementarem seus sistemas únicos, mas também terem unidades com fluxos, processos que evidenciem de fato todos os fenômenos que ocorram no âmbito das unidades. Não faz sentido hoje nós termos nas unidades
de controle, fluxos processuais, eu costumo dizer, nos sarcófagos digitais, sem que efetivamente sejam aplicados. E se estamos discutindo a possibilidade da eficiência da administração pública, inclusive com matéria constitucional, é ter as unidades com fluxos e processos que funcionem. Então, fazendo uma relação na justificativa que está lá no próprio decreto legislativo, como há pouco o professor Fernando Carlos colocara, e o texto que o STF exalta, sobretudo, o Conselho Federal de Contabilidade e as normas emanadas, seja pelo Conselho, seja pela Secretaria do Tesouro Nacional, fica claro que a Suprema Corte entende a competência dessas instâncias para normatizar, consonante com aquilo que propõe o próprio decreto 10.540 da Presidência. Perfeito, professor Vitor. Desse decreto legislativo, da justificativa que está lá, desse projeto de decreto legislativo, eu extraio apenas uma pesquisa, importante pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, onde reporta que mais de 3.400 municípios declararam ou reportaram dificuldades no cumprimento do prazo. Mas a gente tem que entender que o processo de implementação de um sistema único, integrado, com os requisitos do CEAFIC, ele é um processo contínuo. Ele tem um início e não tem um fim, porque ele vai acontecer a cada dia, ele vai acontecer a cada momento, ele vai acontecer a cada mudança que houver na legislação, em termos de processos. Então, é uma coisa que é dinâmica. A integração, ela não implantou e acabou. Na realidade, ela tem um início e vai ter uma continuidade, uma manutenção, uma evolução. Então, eu acho que os entes federados têm que se preocupar na largada, nesse pontapé inicial. A administração pública, sobretudo no âmbito municipal, tem que observar o CEAFIC como uma oportunidade de melhor controlar, de melhor gerir os recursos públicos e, com isso, alcançar os objetivos que estão no seu plano de governo. Sabe, aquele pensamento, aquele desejo lá da campanha eleitoral que se materializou no plano plurianual, que se materializou no seu plano estratégico, é isso que ele tem que pensar, que gerindo melhor seus recursos, controlando melhor o patrimônio municipal, esses objetivos serão alcançados. E a questão do prazo, acho que os órgãos de controle externo terão condições de avaliar quem está ou não fazendo algo para implementar um sistema de governança, um sistema de controle financeiro. Perfeito, gente. Então, sem maiores delongas, eu quero dizer que convido os senhores e senhoras a fazer a leitura da justificativa do próprio projeto do decreto legislativo, que façam a leitura e entendam a DPF, toda a manifestação recente do STF, que deixa muito claro que não há afronta aquilo que foi justificado lá no decreto, na proposta do decreto legislativo. Como o professor há pouco falou, a implementação de um sistema único é um processo, porque não é apenas um sistema de informática e pronto. Eu recentemente coloquei em minhas redes que você ter um CEAFIC de verdade, você tem que ter um PEPS. PEPS é pessoas, processos e sistemas. E quando a gente não tem pessoas, processos e sistemas, a gente não tem um sistema único. Por isso, a gente convida que vocês façam a leitura. Eu sei que você já está aí preparado para assistir o jogo da Seleção Brasileira. Hoje é dia 2, né? 2 de dezembro. O Brasil vai jogar com Camarões, meus parentes lá. Eu tô dividido, professor. Se fosse torcer para o Brasil, com a dama de Camarões, mas, gente, brincadeiras à parte, fica o nosso estudo, né? A nossa contribuição para vocês que atuam no setor público. A gente sabe que o desafio é muito grande, a gente tem administrações que os gestores ainda não investem nas estruturas administrativas, e você pode compartilhar esse vídeo com o seu gestor, convidar para que ele faça uma reflexão também, o investimento que está fazendo em pessoas, né? Porque sem pessoas a gente não tem um sistema único, porque, repito, o sistema único envolve um contexto que é muito maior que um novo sistema de contabilidade e muito mais. Quero agradecer por vocês continuarem com a gente nas nossas construções, né? A comunidade do setor público é feita por um coletivo. Aqui está professor Fernando Carlos, que faz parte desse coletivo, e espero que a nossa contribuição consiga trazer, inclusive, uma reflexão para você que só está compartilhando a proposta do decreto, sem fazer uma avaliação mais ampla do que envolve não apenas o CEAFIC, mas também do que o STF recentemente se manifestou e o que está lá no texto, na justificativa da proposta do decreto legislativo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Grande abraço. Já ficou bem, né?
Tá show, né?